queria te pedir, por favor, se coloque em pé, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai que estás no céu, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa manhã estarmos aqui em tua casa. Como é bom poder te louvar, como é bom poder, ó Pai, aqui, juntamente com os nossos irmãos, amigos, família, poder, ó Pai, entronizar cânticos a Ti, poder, ó Pai, fazer um culto abençoado a Ti, ó Pai. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, venha abençoar a cada um que se dispôs aqui. Queremos agora abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para receber a Tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para receber, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que precisamos ouvir de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, me coloco à disposição para ser um canal de bênção neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, Deus está lá na sua casa, abençoando o seu lar. Amém? Deus está lá abençoando o seu esposo, seus filhos, suas filhas, sua mãe, seu pai. Quem crê nesse nome de Jesus? Você é um canal de bênção, amém, para a sua família. Você é um canal de bênção para o seu lar. Declaro sobre o seu lar um lugar de paz, um lugar de alegria. Amém? Muitas vezes nós queremos fugir de casa, né? Porque lá não está a paz, lá não está a alegria. Mas eu quero dizer para você que o seu lar é um lugar de paz e alegria. Glória a Deus. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22 até o versículo 32. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solte enquanto o Senhor não abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me, qual é o seu nome? Pediu Jacó. O homem respondeu: por que é que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem músculo que fica junto da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Amém? Até aqui. Eu sei que você conhece essa história. Tinha até um corinho que falava que Jacó lutou com o anjo. Não lembra desse corinho? Até a bênção receber. Mas essa semana Deus ministrava meu coração sobre essa palavra. E eu peço para Deus que Deus sempre ministre ao meu coração aquilo que a igreja precisa, aquilo que os irmãos precisam, aquilo que eu preciso. E aí Deus foi ministrando. Na quarta eu comecei a entender mais a fundo a história de Esaú, de Jacó. Aí na sexta Deus falou comigo só sobre Jacó. E ontem à noite, quando eu estava em casa, a Daniela brincou, falou: você ainda está pensando sobre a palavra? Eu falei: ainda estou sendo ministrado pela palavra. E aí ontem à noite foi quando eu terminei de fazer aqui o esboço. E Deus falava muito ao meu coração sobre essa história, sobre a vida de Jacó. Primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro a gente precisa entender o que era Jacó, quem era Jacó.
este cenário que apresentava a Jacó. Jacó era neto de Abraão. Só por ser neto de Abraão, ele já tinha uma grande responsabilidade. Imagine só você ser neto de Abraão, você ser filho de Isaac, e você está marcado na descendência de Abraão. Imagine que para o povo judeu, o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu fico pensando, mas o nome dele não mudou? Por que Deus não mudou também quando fala sobre a descendência? Por que não fala que é o Deus de Abraão, Isaac e Israel? Por que fala Jacó? Se o próprio Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Deus, quando Ele nos chama para uma grande obra, Ele nos chama para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, para que a gente seja abençoado e para que abençoe pessoas. E quando Ele nos chama, para Ele não importa o velho homem, de onde você vem, como você vem, Ele te chamou. E depois de te chamar, Ele te prepara, te conduz e faz você prosperar, faz você crescer, para você amadurecer, para você evoluir. Então para Deus não importa se é Jacó ou Israel, Ele chamou uma pessoa, e aquela pessoa estava disponível a fazer a obra de Deus. Interessante, amados, que Jacó, ele tinha, logo quando foi chamado, logo quando ele foi escolhido, e ele não foi escolhido por si próprio, ele foi escolhido por o seu avô, pela sua descendência, pelos seus antepassados, sendo ele Abraão, Isaac e o próprio Jacó. Então quando Jacó nasceu, ele já era escolhido de Deus, ele já fazia parte da descendência escolhida por Deus. Só que Deus ali ainda não tinha constituído uma nação, não tinha ainda constituído um povo, tinha apenas uma descendência. Eram os filhos de Abraão, eram os filhos de Isaac e era Jacó. Só que quando ele foi escolhido, e aí o próprio pai dele, Isaac, tem a preocupação para que ele se case, e pede para que ele vá e prepara ali uma mulher. Na verdade ele foi até um primo, fazia parte da família, chamado Labão. Chega lá e ele se apaixona por Raquel. E aí Labão fala, não é simples assim, você vai precisar trabalhar. E aí ele trabalhou durante 7 anos para ter a Raquel. Ao final desses 7 anos, Labão, na festa de casamento, meio que confunde, engana Jacó e fala, ó, você vai primeiro casar com Leia, porque ela é a mais velha. Está na nossa tradição que a mais velha precisa casar de novo. E aí ele já tinha casado, já tinha feito o casamento, ele falou, tá bom, mas eu quero trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos de graça e casa com Raquel. Então Jacó era casado com Leia e com Raquel. Leia deu muitos filhos a Jacó, Raquel não deu nenhum filho. E aí o pai de Jacó, que era Isaac, também quando se casou com Rebeca, Rebeca não podia gerar filhos. E olha que interessante, o pai de Isaac era Abraão, casado com Sara, que também não podia gerar filhos. Então ele via já de uma descendência infrutífera, ele via de uma descendência que ao se casar não gerava filhos. Mas Deus mudou a história de Abraão e Sara, Deus mudou a história de Isaac e de Rebeca, e mudou a história de Jacó e Raquel. O que eu quero dizer com isso? Amados, Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa. Nunca. Ah, que surpresa, aconteceu isso. Adão e Eva comendo da fruta, e agora o que eu faço? Chamaram o Chapolin Colorado? Não. Tudo estava no controle de suas mãos. E aí quando o próprio Adão e Eva caem nesse erro de fazer, na verdade o erro não foi comer o fruto, mas sim querer se tornar igual a Deus. O diabo, Satanás, a serpente, quando chegou ali, influenciou os pensamentos de Adão e Eva para que eles se parecessem com Deus, para que eles se tornassem igual a Deus. E aí eles comem daquele fruto, e aí Deus não é pego de surpresa, fala, vocês comeram, ok, vocês erraram, ok, mas do fruto da sua descendência nascerá um que virá e pisará sobre a serpente. Ali Deus já anuncia Jesus. E aí vem uma outra nação chamada nação de Noé, uma nação que estava totalmente corrompida, cheia de pecado. E aí de novo alguns podem falar lá, pegou-se mais uma vez de surpresa.
Aí Deus fala, não foi pego de surpresa, porque ainda tem uma família, a família de Noé, que é comprometida com as coisas de Deus. Vai lá, desenha uma arca para Noé, acontece o dilúvio, toda a nação é acabada e extinta, menos a família de Noé. E aí vem a família de Abraão, aí vem a família de Davi, e todos eles com os seus erros, todos eles com os seus pecados, e Deus nunca foi pego de surpresa. Deus tinha planos para Abraão, Deus tinha planos para Davi, Deus tinha planos para todas essas pessoas a qual Ele chamou, e todas elas dirigiam Jesus, todas elas, Jesus era o centro daquilo, mesmo sem existir de uma forma humana. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei que tipo de surpresas chegaram até você. Talvez você não planejou estar desempregado, talvez você não planejou estar sozinho, talvez você não planejou ser caluniado, ser apontado, mas eu quero dizer para você, talvez você foi pego de surpresa, mas Deus nunca foi pego de surpresa. Glória a Deus. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. E eu já vi algumas pregações quando fala sobre Esaú e Jacó. E aí a gente precisa entender quem era Esaú, quem era Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos, filho de Isaac. E a Bíblia fala que quando Jacó nasceu, ele nasceu grudado ao calcanhar de Esaú, se apegado ao calcanhar. Então Esaú nasceu primeiro, mesmo sendo gêmeos, sempre tem um que nasce primeiro. E aí ele nasceu primeiro, e aí na sequência veio Jacó. E para o povo judeu existe uma grande diferença quem é o primeiro e quem é o segundo. Óbvio que como pai e para a mãe não existe essa diferença, são os seus filhos. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhos e eu não tenho uma preferência para um para outro. Eu tenho um amor especial para cada um deles. Eu tenho uma forma diferente de tratamento, mas é porque uma é mais velha, a outra é mais novo, uma é mulher, a outra é homem, o outro é homem, e assim vai. Mas o meu amor é igual. Mas o povo judeu, ele não é que ele tinha um amor diferente, mas existia, vamos dizer assim, algo reservado para aquele que nasceu primeiro. Toda a bênção do pai, tudo aquilo que o pai possuía, ficava para o primeiro filho, o primogênito. Ficava tudo que ele tinha de bem, tudo que ele tinha de bênçãos, ficava para o primeiro filho, e o primeiro filho era Esaú. Só que Esaú, ao crescendo, e aí você abre lá no capítulo 25, depois você vai ler essa história. No capítulo 25, Esaú troca a sua primogenitura, tá certo? Primogenitura. Obrigado, pastor. Ele troca essa opção de ser primeiro por um prato de lentilha. Então não foi Jacó que roubou a bênção de Esaú, foi lá e se fantasiou de Esaú, junto com a sua mãe, a tia mãe, ocorreu. Mas lá atrás, Esaú já tinha trocado a sua bênção por um prato de lentilha. A Bíblia fala que Esaú um dia estava em guerra, aí ele chega da guerra com fome. Quando ele chegou com fome em casa, Jacó estava fazendo uma sopa, estava fazendo um cozido de lentilha. E aí ele trocou a sua prioridade pela sua necessidade. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ou nós invertemos, fazemos da nossa prioridade a nossa necessidade. Na verdade, fazemos da nossa necessidade, aquilo que eu necessito hoje, fazemos da nossa necessidade a prioridade. E Deus, ele não trabalha com necessidade, Deus trabalha com prioridade. É prioridade para Deus, então ele vai fazer. É necessário? Eu não sei, mas é prioridade. Muitas vezes nós trocamos, fazemos das nossas prioridades aquilo que eu acho que é bom para mim. E não observamos, não temos a capacidade, muitas vezes espiritual, de entender que temos a prioridade de fazer aquilo, mas a necessidade faz com que nós não fazemos. Por exemplo, você sabe que você tem alguns compromissos. Sabemos que é necessário agradar ao Senhor. Sabemos que existem coisas
mas trocamos isso por uma necessidade nossa. E assim foi com Jacó. Ele não visualizou o futuro, ele não visualizou aquilo que era prioridade. Ele era escolhido, ele era o primeiro, ele era o dono da bênção. Jacó poderia ser abençoado, sim, mas não da forma que Esaú seria abençoado. Mas ele trocou, por quê? Porque ele estava com fome. Aí ele chega e Jacó fala: Jacó, o que você está fazendo? Jacó responde: eu estou fazendo um cozido de lentilhas. Tá, mas eu estou morrendo de fome, dá para mim esse cozido? Aí Jacó falou: tá bom, eu te dou, mas é o seguinte, a gente vai trocar as bênçãos, como você é o primeiro, as bênçãos que está sobre sua vida, a bênção que está sobre a sua descendência, ela será minha. Aí Esaú responde: ok, o que eu posso fazer? Tá bom, o que seria de mim se eu morresse de fome? Amados, é uma pessoa que não consegue enxergar o futuro, é uma pessoa que está ali apenas visualizando o momento, não consegue visualizar o que está acontecendo ali. E aí poderia aguentar algumas horas, falar: não, tá ok, mas eu divido meio a meio. Ele falou: então tá bom, eu tenho com muita fome, então eu quero cozido, a bênção é sua. E assim foi. E aí foi quando Isaac, já quase morrendo, ele chama Esaú, fala: Esaú, você é o meu filho abençoado, você é o primeiro, e eu preciso deixar as minhas bênçãos com você. Vai lá, caça uma ave, caça um animal, faz um cozido para mim, faz uma comida especial, traz para mim e eu vou te abençoar. Aí a mãe de Jacó, que é Rebeca, ela ouve isso e ela chega em Jacó e fala: Jacó, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Ele falou: por quê? Porque o teu pai vai abençoar Esaú, não vai abençoar você. Outro detalhe: na gravidez de Rebeca, Deus já tinha anunciado que ele faria o menor ou o maior. Ele já tinha anunciado que seriam 2 filhos, e entre eles seriam 2 grandes nações, só que o menor serviria o maior. Na verdade, o menor seria o maior, e esse maior, que é o primeiro, serviria o menor. Então olha a promessa, aí já tinha uma promessa. Rebeca obviamente já sabia disso, ouviu a conversa de Isaac, falou: Jacó, vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer aqui um cozido, que eu sei que seu pai gosta, você vai lá e leva para o seu pai. E aí ele fala assim: mas o meu irmão é peludo, eu não tenho pelo nenhum no braço, ele é forte. Não, peraí, com o animal que a gente fazer, eu vou pegar a pele desse animal, você se cobre, põe os pelos no seu braço, põe os pelos no seu pescoço, para que Isaac veja que você, ou identifique que você se parece com Esaú. Aí ele vai lá, pega o cozido, põe os pelos de animal, parece cena de filme, parece, acho que nem Steven Spielberg teve essa ideia, mas ele fez isso. Pegou a pele de animal, colocou sobre os seus braços. A Bíblia fala muito bem claro isso, depois você lê. Pegou os pelos do animal, colocou no seu braço, colocou no seu pescoço, acho que para parecer com o Tony Ramos, sabe quando sai os pelos aqui assim? Pôs ali, e aí ele chega lá e fala: ok pai, está aqui o seu cozido. Aí o pai ainda desconfia, fala: mas a sua voz está diferente, tem alguma coisa errada aí, deixa eu tocar no seu braço. Toca no braço dele e vê que é peludo. Não, realmente, é Esaú. Jacó não tem tudo isso de pelo. E abençoa Jacó ao invés de abençoar Esaú. E aí Esaú descobre isso, descobre tudo que está acontecendo, e fala que vai matar Jacó, fala que ele roubou. Só que eu acho que ele não lembrava, ou o próprio Deus fez com que ele não lembrasse daquela troca que ele tinha feito com Jacó, daquela troca de lentilha que ele tinha feito. Lembra que ele estava com fome, e aí trocou tudo isso por conta de um prato de lentilha? Amados, muitas vezes quando nós não projetamos e não planejamos o nosso futuro, quando nós chegamos lá no futuro, nós nos esquecemos daquilo que nós plantamos lá atrás. E aí colocamos culpa no diabo, colocamos culpa na família, colocamos culpa na igreja, colocamos culpa no pastor, colocamos culpa no líder e assim vai. Mas foi um erro de planejamento nosso lá atrás, que fez a gente não estar bem financeiramente, que fez a gente não conquistar aquilo que nós queríamos conquistar. Aí você começa lá na frente, pensar: nossa, se eu tivesse feito isso, estaria dado certo. Se eu tivesse feito assim, estaria dando certo.
E aí Esaú não teve esse senso de planejamento, e aí quis matar Jacó, e Jacó foge. Então esse momento a qual Jacó está aqui, na verdade ele já tinha fugido, ele estava fugindo, ele já tinha se casado com Raquel, ele já tinha se casado com concubinas, ele já tinha filhos, e Deus pede para que ele retorne para a sua casa, e ele está retornando para tentar o perdão de Esaú. Ele passa pelo rio chamado Jaboque. Quando ele passa, ele fala: vão vocês, eu vou ficar aqui, vou ter um particular com Deus aqui, preciso interceder, preciso fazer algo. Vão vocês na frente, passa o rio que eu vou ficar deste lado. E ele fica lá, e ele tem essa experiência com Deus. Então você olha o cenário a qual Jacó está, olha o momento a qual ele está. Uma pessoa que perdeu a bênção, depois ganhou de novo, depois perdeu, teve que fugir do seu próprio irmão, porque o próprio irmão queria matar ele. E aí ele vai, casa, tem filho, conquista bens, se torna uma pessoa bem sucedida, com bastante bens, com gados, com ovelhas, com funcionários. E Deus pede para ele: na verdade Deus permite que algumas coisas aconteçam, que algumas perseguições aconteçam. E aí dentro dessas perseguições Deus fala com ele e fala: você precisa voltar. E aí ele vai e volta para pedir perdão ao seu irmão. Eu quero dizer para você, amados, que muitas vezes o segredo das nossas bênçãos está em voltar e pedir perdão. Só teremos contato com Deus, só teremos relacionamento com Deus quando eu entender o significado do perdão, quando eu entender que eu preciso voltar lá atrás e pedir perdão. Mas foi ele que errou, não interessa, você precisa pedir perdão. Mas eu estou certo, não importa. Nós, você precisamos pedir perdão. E aí, quando ele entendeu isso, ele sabia que Esaú estava errado, ele estava certo. Ele vendeu o fato de ser o primeiro por um prato de lentilha. Essa estratégia de se passar por Esaú, na verdade é porque ele sabia que Esaú iria ficar bravo. Talvez Esaú não ia querer, não ia lembrar, e a sua mãe sabia que ele era o escolhido. Só que Esaú não lembrava disso, ele é errado. Mas quem está voltando para pedir perdão? Jacó, o que estava certo. E aí ele vai, se retira das pessoas. E eu quero dizer para você, amados, que em momentos das nossas vidas a gente precisamos nos retirar. A Bíblia chama isso como solitude. O que é solitude? É uma solidão por uma atitude minha. Eu quero estar na solidão. Eu quero estar sozinho. Foi uma decisão dele: não, vocês vão passar e eu vou ficar aqui. Muitas vezes isso acontecia com Moisés. Moisés era muito amigo de Arão. Para tudo que ele fazia, ele levava Arão, mas quando ele ia ter o tete a tete com Deus, ele ia sozinho. Não, Arão, fica aí que eu vou subir o monte. Mas você vai sozinho? Eu vou sozinho. Existem momentos das nossas vidas que a gente precisa dar aquela retirada estratégica. Não é se afastar dos seus amigos, não é ser inimigo, não é ser orgulhoso, não é ser prepotente, não, é aquela retirada estratégica. Falar: eu vou, agora é só eu e Deus. Aí Jacó tem um encontro com Deus. A Bíblia relata que um homem, mas depois no final vocês identificaram que era o próprio Deus lutando com Jacó. E aí eu quero dizer algumas coisas que geram esse relacionamento com Deus. Eu quero, na verdade, falar sobre 3 coisas que, à medida que a gente conquista esse relacionamento, à medida que a gente briga por esse relacionamento, coisas mudam em nossas vidas. Então, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão. Ele ter a necessidade do perdão. Ele estava saindo de onde ele estava, indo ao encontro de Esaú. Mas Esaú vai matar ele, não importa, eu estou indo lá pedir perdão para ele. Então ele já tinha isso no seu coração. Ele já identificou que ele precisava disso, perdão. Segunda coisa que ele fez foi lutar com Deus. Lutar, literalmente lutar. Ele brigou com Deus. Mas como assim brigou? Ele brigou. Saiu na mão os dois. Porque ele queria a bênção de Deus. Ele queria ser abençoado por Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, quero dizer para você, meu amado, minha amada, que muitas vezes as nossas bênçãos, elas precisam vir com luta. Eu preciso lutar para conseguir a minha bênção.
Ficar dormindo até meio-dia todos os dias, muitas vezes não vai trazer a minha bênção. Deixar de fazer os compromissos que eu preciso fazer não vai muitas vezes me abençoar. Eu preciso lutar, eu preciso ter força, eu preciso ter gana, eu preciso ter motivação, eu preciso querer ser abençoado, eu preciso querer, eu preciso fazer por onde para ser abençoado. Amados, assim é o processo da vida, assim é o processo de tudo que nós queremos. Você quer ser destacado na empresa que você trabalha? Faça só o que te manda para ver se você será o destaque. Quem é o destaque do mês? Aquele que supera os desafios, aquele que supera a meta, ele é o destaque. Por que quando a gente traz isso para a igreja, por que quando traz isso para a vida de relacionamento com Deus, nós não trazemos essa mesma importância? Fazemos de qualquer jeito ou não fazemos? Quero dizer para você que muitas vezes para ser abençoado você precisa lutar pela bênção. E aí eu te pergunto, quanto você tem lutado pela sua bênção? Quanto você tem lutado com Deus para Deus te abençoar? Ou você talvez está numa zona de conforto e fala, não, assim está bom, assim está legal, está bacana, assim não. Deus tem coisas grandes para você, Ele quer te abençoar com coisas grandes. Aleluia! E para isso é necessário lutar, é necessário brigar, é necessário chegar em Deus e falar, Deus, olha, eu preciso da minha bênção. E amados, pedir a bênção não é aquilo que você quer, é a bênção de Deus. Aqui não mostra, já estou falando em Deus, eu quero um carro com roda tal. Não, Ele quer minha bênção. O que vai ser sua bênção? Vai ser um carro, talvez não muito bom, mas é minha bênção. Então amém, é a minha bênção. É o que Deus tem para mim. O problema é que muitas vezes nós não temos interesse nem de buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Fazemos da nossa necessidade as nossas prioridades. Olha que interessante. Esses dias eu estava tomando banho com o Samuel, e aí o Samuel ele lança umas perguntas que você fica até meio torto de como vai responder isso. Acho que é da idade, ele vai descobrindo algumas coisas e ele vai te questionando sobre algumas coisas. E o Samuel ele tem uma facilidade de pegar as coisas no ar. Ele é muito quietinho, se vocês repararem que ele é bem quietinho, bem na dele, mas ele está atento a algumas coisas. E aí depois ele pergunta. Ele falou, pai, eu vou casar? Eu falei, eu acho que sim, né, filho? Eu quero que você case com uma mulher bonita, quero que você seja feliz. Mas aí onde eu vou morar? Eu falei, eu acho que provavelmente na sua casa. Não precisa ser muito longe do pai, mas na sua casa. Mas aí quem que vai fazer meu leite? Eu ia falar a mulher dele, né? Porque se ele cresce isso na cabeça dele, aí ele começa a namorar e pede leite para a namorada dele. Por que ele fez essa pergunta? Qual é a necessidade dele? O leite. Quando é a necessidade dele? Agora. Ele não consegue ainda, ele não tem ainda a capacidade de entender que lá na frente ele não vai precisar do leite dele. Que lá na frente ele não vai precisar muito de mim. Ele vai andar com as suas próprias forças. É óbvio que o pai nunca deixa de ser uma autoridade do filho. Mesmo depois de casado. Eu sou casado há 16 anos. Eu moro longe dos meus pais desde os meus 16 anos. Desde os meus 17 anos eu saí de casa. Meu pai morava no interior, em Porto Feliz, e eu vim para São Paulo. Não consegui trabalho lá, eu já namorava com a Daniela. Fazia teologia. Aqui na época nem era CEPO, era CEPIM que chamava. Já era a pastora Cleide, ela era professora. Ela foi a minha professora. E aí eu fazia todos os sábados e eu morava lá e vinha para cá. Chegou uma hora que não deu, vim morar para cá. Aí morei na casa do meu tio. Então desde os 16 anos eu não moro com os meus pais. Mas tudo que eu vou fazer, eu consulto meu pai.
pai, estou pensando em comprar tal carro, o que você acha? Não, esse aí é bacana, tal. Não, esse aí não é legal. Uma vez eu ia comprar um Polo iMotion, que é aquele Polo automatizado. Ele não é nem automático e nem mecânico, nem manual, ele é automatizado. O Edmar foi comigo lá, inclusive. Olhamos o carro, demos lindo, carro pneu novo, baixo KM. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, tô querendo comprar um carro assim, que carro que é? Eu falei, é um Polo iMotion. Ele falou, eu já vi falar mal desse carro. Aí fui pesquisar e realmente esse câmbio automatizado não é um câmbio bom. Ou ele é manual ou ele é automático. Se você comprar um automatizado, não é bom. Aí fui pesquisar e realmente não era. Edmar me ajudou a pesquisar e não era. Não comprei. Comprei um outro carro. Por quê? Porque meu pai é o bom, é o melhor? Não, porque ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Quantas vezes nós não temos essa preocupação de consultar o nosso pai? De chegar nele, pai, eu tenho uma necessidade. Mas qual é a prioridade de Deus sobre a minha vida? Mas hoje está frio, eu não vou para a igreja. É a prioridade, você precisa ir. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, está muito calor, não importa, é prioridade, você precisa fazer. Muitas vezes nós não conseguimos interligar essa palavra necessidade, prioridade. Existia um grande ditado grego que falava que a necessidade é a mãe da prioridade. Acho que você já ouviu falar isso. A necessidade é a mãe da prioridade, mas com Deus é ao contrário. A prioridade faz você não ser necessitado. Aleluia. A prioridade, quando nós colocamos aquilo como prioridade, fazemos, não importa se estamos necessitados, Deus está conosco e vai fazer da necessidade uma oportunidade para sermos abençoados. Aleluia. Esaú não entendeu isso. Esaú, ele agiu como se fosse o meu filho Samuel. Ele estava com fome e não entendeu o futuro. Meu filho Samuel não tem essa capacidade ainda. Ele acha que ele precisa primeiro do leite dele, depois de uma namorada, de uma esposa e de uma casa. Eu falei, não, filho, hoje você precisa do leite e a sua mãe vai te dar o seu leite. Mas vai chegar um dia que você não vai mais querer o leite. Você vai querer outras coisas. Você vai querer comer outras coisas que vão te sustentar igual ou melhor do que o leite. E aí você vai entender que você vai precisar de uma namorada, de uma noiva, de uma esposa. Aí ele ficou meio sem entender, mas não respondeu mais nada. E assim é com a gente, irmãos. Então veja só. Primeiro Jacó identificou que ele precisava pedir perdão. Mesmo ele estando certo, ele precisava pedir perdão. Segundo, aquela coisa que ele fez foi lutar com Deus para que Deus o abençoasse. E a terceira coisa que aconteceu foi a coxa dele ser ferida. O próprio Deus chega nele e nessa briga. E olha que interessante. É que a gente tem a mente muito limitada e tem coisas que a gente não vai entender e não é para entender mesmo. Só quando chegar lá no céu que a gente vai questionar. E eu vou fazer essa pergunta para Deus um dia e para Jacó falar, Israel, na verdade, fala, Israel, como foi aquele dia que você lutou com Deus? Porque a Bíblia fala que Deus viu que não iria ganhar de você. Como foi isso? Você estava com o quê? Com a luva de ferro? O que era que você estava? Com um soco inglês? Dando só no passo? Como que foi isso? Como que foi Deus saber? A Bíblia fala bem claro. O homem, né? A Bíblia leva como homem. O homem não sabia que não iria ganhar de Jacó. E aí ele vai e fere a coxa de Jacó. E aí ele fere ao ponto de Jacó ficar torto, ficar mancando, ficar ponto e vírgula, sabe? Ficar andando torto. E aí só depois disso, quem fala, quem é você? Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Não será mais Jacó, será Israel, porque você lutou com o próprio Deus. Aí Jacó quer dizer, com quem que eu lutei? Com o próprio Deus. O significado de Israel, aquele que lutou com o próprio Deus. Deus prevalece.
Olha Israel, seu nome é forte. Meu Deus. Aleluia. Não é à toa que você chama Israel, não. Aleluia. E aí, quando ele luta com o próprio Deus, gerou marcas na vida de Jacó, gerou diferença de comportamento. Uma pessoa que andava toda reta, ela já não anda mais, ela anda mancando. E eu quero dizer para você que quando nós temos relacionamento com Deus, o nosso comportamento muda. Isso é sério, irmãos. Quando temos intimidade com o Pai, quando Deus vem para falar conosco, para nos abençoar e ser o nosso amigo, e ser aquela pessoa que sempre quer fazer parte das nossas decisões, o nosso comportamento muda, ao ponto das pessoas identificarem que mudou o nosso comportamento. As pessoas identificou em Jacó, que virou Israel, eu já chego nisso, mas vamos ainda chamar de Jacó. As pessoas identificaram como Jacó que existia algo diferente. Ele deixou aquelas pessoas do rio bom, andando bem, ele voltou mancando. Por quê? Porque o comportamento dele mudou a partir que ele foi abençoado por Deus, a partir do momento em que ele teve relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que à medida que você conquista e cria relacionamento com o Pai, o seu comportamento precisa mudar. As suas atitudes precisam mudar. Ah, eu vou ser um careta agora. Não, você não será um careta, você será um adorador de Deus. Ah, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Realmente existem coisas que você não vai mais precisar fazer, mas não é porque você não quer, é porque você não precisa fazer. Muitas vezes nós colocamos a nossa alegria em coisas. Para estar feliz eu preciso fumar um baseado. Para estar feliz eu preciso beber tantos litros de cerveja. Para estar feliz eu preciso ir ao baile funk. Para ser feliz eu preciso estar com pessoas que são bem-sucedidas, que a sociedade vê como olha. Para ser feliz eu preciso estar num carro bom. Para ser feliz eu preciso morar numa casa boa. Eu quero dizer para você, para ser feliz você precisa de Jesus. Glória a Deus. Chega sobre cantar, você precisa de Jesus na vida. Deus, aleluia. Sem Jesus na vida você terá alegria e não felicidade. Não confunda alegria com felicidade. A alegria ela vem e passa, ela vira tristeza, mas a felicidade não. Mesmo dia triste, eu estou feliz. Aleluia. Por quê? Porque Jesus está na minha vida. Não é um baseado que determina a minha felicidade, não é um cigarro que determina a minha felicidade. O que determina a minha felicidade é Jesus. Aleluia. Eu convido a você nessa manhã a receber Jesus no seu coração. Ele está aqui e Ele está pronto para te receber. Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, não importa como você fez. O que importa é que você está aqui hoje e hoje Ele quer te abençoar. Aleluia. E à medida que Ele te abençoa, à medida que Ele cria esse elo de amizade com você, o seu comportamento começa a mudar. Nossa, mas você falava muito palavrão e agora não fala. Conheci Jesus. Ah, mas você era fofoqueira, falava mal dos outros e agora não fala mais nada. Conheci Jesus. Te convido a ter um encontro real com Deus. Os seus vizinhos vão perceber a diferença em você. E não importa o seu histórico, não importa qual foi a quantidade de vezes que você errou, não importa. O que importa é que Deus te faz novo todos os dias de novo. Aleluia. E o seu comportamento muda. Você anda diferente. Você fala diferente. Por quê? Porque você tem o brilho de Jesus na sua vida. Quero dizer para você que você nasceu para brilhar. Você não nasceu para ser lâmpada apagada. Você não nasceu para ser lâmpada apagada. Você nasceu para ser uma luz acesa neste mundo. Você acha que é coincidência você estar aqui? Não, não é coincidência. Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. Aleluia.
Ah, mas essa palavra seria boa para aquela menina, para aquela mulher, para aquele rapaz que faltou. Não, essa palavra é para você. Aleluia. Então Jacó lutou. Depois Jacó teve a coxa quebrada. Glória a Deus. E aí vem a melhor transformação de Jacó. Ele tem a sua fama alterada. Ele tem o seu nome mudado. Ele já não chama mais Jacó. Ele chama agora Israel. Aleluia. O significado de Jacó eu já disse. Aquele que nasceu grudado ao calcanhar, apegado ao calcanhar. Trazendo para os nossos dias, o que significa isso? Aquele que quis roubar. Aquele que sempre foi o segundo. Aquele que nunca foi o primeiro, sempre foi o segundo. E aí Deus muda para Israel, aquele que brigou com Deus, aquele que lutou com o próprio Deus. Amado judeu, o povo judeu, ele dá muita importância ao nome. O nome não é um simples, chama Vinícius, não. Chama Edmar, não, ele tem importância. O nome, ele representa o que a pessoa é. É a fama da pessoa, a fama dele. Imagina você ter no seu nome a fama de ser o segundo. A pastora lembrou ali de Jabes, a oração de Jabes. E Deus mudou a história dele, mesmo ele sendo aquele que gerava dor. O significado de Jabes é aquele que gerava dor, aquele que deu dor à sua mãe. E Deus abençoou ele, mesmo tendo uma fama ruim. E Deus abençoou Jacó, mesmo ele tendo uma fama ruim. A fama dele não era boa. Primeiro, porque ele nasceu em segundo lugar. Segundo, porque ele trocou a bênção com Esaú. Terceiro, porque ele estava fugindo. Isso representava muito para o povo judeu. E aí Deus fala assim: seu nome não será mais Jacó, será Israel. E eu quero dizer para você, amados, eu não sei qual é a fama que você tem. Eu não sei qual é a fama que você tem no seu bairro. Eu não sei qual é a fama que você leva para os seus vizinhos. Eu não sei qual é a fama que você tem dentro da igreja. Não sei qual é a fama que você tem dentro da igreja. Eu não sei qual é a fama que os seus colegas de trabalho levam de você, ou têm de você. Eu não sei qual é a sua fama lá na sua escola, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a capacidade de mudar a sua fama, mudar o seu nome para um nome bom, para uma fama boa, para aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Talvez a sua fama no bairro não é muito boa, não, irmãos. É verdade. A melhor forma de nós mudarmos os nossos históricos é gerando novas confianças. Ok? Quando a gente tem um histórico desfavorável, um histórico ruim, como que eu vou mostrar para a pessoa que eu não sou mais aquilo que eu era? Fazendo coisas boas, adquirindo confiança da pessoa. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Como que eu provo isso? Como que eu provo que antes eu roubava e eu não roubo mais? Como? Não roubando. Trabalhando também. Porque você pode agora ser sustentado pelo suor do seu trabalho. Mas o simples fato de você não roubar, os irmãos, não pode. Hoje é o culto de ceia, estamos aqui para celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Mas é um dia também que a gente precisa lembrar que nós somos pecadores, que eu tenho falhas, que eu tenho erros. Você vai ser excluído? Não, você é escolhido. Deus te chama para ter uma nova fama. Talvez a sua fama dentro da própria igreja seja uma fama de contenda, onde praticou sua maldade. Eu quero dizer para você que nesta manhã hoje, não é porque eu estou pregando, não, é porque o próprio Cristo está aqui. Ele muda a sua história, Ele muda a sua fama. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Amado, se eu não acreditar que Deus tem a capacidade de mudar a minha fama, eu não estou servindo um Deus pequeno. Se eu não entender que Deus tem a capacidade de mudar o meu histórico, eu estou servindo um Deus pequeno. E a gente não serve um Deus pequeno, a gente serve um Deus grande. A gente serve um Deus forte,
um Deus presente, onisciente, onipotente. Quero dizer para você que Deus ele já esteve lá no seu futuro. Lembra o filme De Volta para o Futuro? Inclusive o filme De Volta para o Futuro ele vai até 2016 e 2017. É verdade, lá no filme. E coisas que ele viu lá em 2016 aconteceram. Só pode ser do diabo esse filme, não é possível. Tem um time lá de beisebol que fazia não sei quantos anos, né, Edmar? 108 anos que não ganhava. E aí, esse filme é de 95, 96, ele vai para 2016 e esse time ganha. Chegou agora em 2016 e o time ganhou. É do diabo, não é possível. Mas eu quero dizer para você, lembra desse filme que eles olham e voltam para o futuro? Assim é com Deus. Mas não tem nada a ver de diabólico, tem de espiritual. Deus já esteve lá no seu futuro ajeitando, preparando, não, aqui vai chegar uma pessoa, eu preciso ajeitar aqui vai acontecer algo extraordinário, aqui vai, o Edmar vai ser abençoado nesta área, então eu já estou ajeitando aqui, fazendo ali, por quê? Porque o Edmar vai chegar aqui, e ele precisa ser abençoado, e assim é com você, assim é comigo, eu preciso aqui preparar algo, porque o diabinha vai estar aqui, e ela chegando aqui precisa estar tudo preparado. Deus já esteve no seu futuro. Aleluia! Deus já tinha estado no futuro de Esaú e também já tinha estado no futuro de Jacó. E ele sabia que Esaú iria vender o fato de ele ser o primeiro. Aleluia, aleluia. Deus ele te chama para conquistar novas coisas, para que você tenha uma boa fama, para que você tenha uma boa história. Amém? Então, só recapitulando para encerrar. Primeira coisa que ele fez foi ter a consciência do perdão. Segunda, ele lutou para ser abençoado. Terceira, ele teve a coxa quebrada, seu comportamento alterado. Quarta, ele teve a mudança de nome, a mudança de fama. Deus hoje ele te chama para ter relacionamento bom com ele. Amém, igreja?